Olá pessoal, tudo bem? Cleverson por aqui de novo. Hoje nesse vídeo eu quero compartilhar um pouquinho da nossa história ligada ao agro, né, e contar para vocês que em 2020, agora recém-passado, né, completaram 30 anos de uma aventura nossa no Iraque, montando colheitadeiras. Vem com a gente aqui, né, já se inscreve no canal, no nosso canal do Unifarm, ativa o sininho aí para receber notificações quando tiver vídeos novos, né? E dê seu like aí para esse vídeo também aparecer um pouquinho mais, tá ok? Muito bem, o que é essa história basicamente que eu estou contando para vocês aqui, né? Isso faz parte da minha trajetória profissional, né, ligado principalmente a máquinas agrícolas, quando naquela época, em 1990, eu trabalhava ainda na Massey Ferguson, né? Hoje o nome é GCO, mas ainda era uma empresa brasileira, e eu trabalhava naquela empresa e teve um projeto no Iraque, né? Começou acho que em 1989, e em 1990 a gente teve a oportunidade de ir para lá trabalhar na montagem de colheitadeiras, que foi uma coisa muito surpreendente, foi um projeto muito bacana, muito intenso e que nos deu uma bagagem de vida, não somente de experiência com máquina agrícola, né, mas uma bagagem de vida muito interessante assim. Casualmente, né, em 1990, também foi lançado um livro, A Máquina que Mudou o Mundo, né, com Jim Roman. Gosto muito de falar nele, mas não é só dele o livro, é lógico, que trata justamente do pensamento enxuto, né, que é algo que a gente vem trabalhando e vem difundindo aqui dentro do nosso canal, né, ou seja, todos os conceitos do Lean, do sistema enxuto, né, para o sistema do agronegócio, principalmente na agricultura, que tem uma série de oportunidades que, se vocês acompanharem a gente nos outros vídeos aqui, poderão ficar sabendo também. Muito bem, o que foi muito marcante, assim, muito interessante, quando a gente entrou nesse projeto na empresa, uma coisa que me chamou a atenção, né, porque a gente sempre tem aquela ideia errada, né, do que é o deserto, né, a gente pensa, pô, o Iraque é o Oriente Médio, deserto, né, como é que planta lá, né, o que vai plantar lá, né? E aí eu lembrei que eu comentando com um colega meu, acho que antes de ir, e ele comentou, não, olha, as colheitadeiras que nós estamos enviando para lá são colheitadeiras de grãos, mas também tem arrozeira, né? Eu disse, que interessante, arrozeira, mas então é o arroz de sequeiro que chama? Ele disse, não, o arroz irrigado. Aí me surpreendeu mais ainda, né? Eu disse, poxa, aquela ideia errada que a gente às vezes tem dos lugares por não conhecer. E realmente as colheitadeiras que a gente montava lá, basicamente eram para as culturas do trigo, né? Porque a gente sabe, o pão é um alimento básico, né, do Oriente Médio já, no berço da humanidade de séculos. Mas a minha surpresa principal foi com o arroz, né, de ser o arroz irrigado. E aí, estando no país, né, quando a gente participou desse projeto, a gente pôde entender que o Iraque ele é cortado de norte a sul por dois rios muito importantes, né, que são o rio Tigres e o rio Eufrates. Inclusive o Tigre ele passa por dentro de Bagdá, que era a capital. Então a gente morava em Bagdá, né, e trabalhava numa fábrica a 65 km ao sul, no estado da Babilônia, numa empresa estatal, onde toda a indústria mecânica se concentrava ali. Então todo o nosso projeto de montagem das colheitadeiras, de fabricação, acontecia a 65 km ao sul de Bagdá. E o outro rio, né, que eu falei além do Tigre, é o rio Eufrates. E aí tem uma coisa muito interessante que eu também fui saber depois da história, né, que ali se cultiva, né, naquela região do Iraque, um arroz muito especial, um arroz muito aromático, né, chamado arroz real pelos iraquianos, né, o arroz âmbar, né. Inclusive, se eu não estou enganado, saiu uma reportagem na revista Planeta Arroz em julho de 2018, falando desse arroz, inclusive de uma questão de problema de água com eles lá. E eles comentam, né, nessa revista que esse arroz aromático ele é muito famoso, né, e os iraquianos dizem, né, dão a ele essa propriedade diferenciada, né, de ser um arroz âmbar e muito aromático devido às águas do rio Eufrates. Então é uma historinha muito bacana, assim, se algum dia você tiver a oportunidade, resgate esse tema, esse assunto lá na revista Planeta Arroz, de julho de 2018. Então, essa história é muito bacana porque lá nessa oportunidade eu já trabalhava na Massey Ferguson, na unidade de Canoas aqui, tratores, colheitadeiros e retroescavadeiros, e me candidatei para ir no projeto para montar colheitadeiras lá no Iraque em 1990. Então, dia 5 de outubro, né, quando nós retornamos,
lembro bem da data. Completaram agora recentemente, 2020, 30 anos dessa aventura, que foi um marco muito bacana na minha trajetória, ligada à máquina agrícola principalmente, né? Claro que depois tiveram outras experiências que a gente desenvolveu em fábricas de implementos agrícolas e fazendo nosso trabalho de consultoria, assessoria e treinamentos, né? Com outras marcas muito conhecidas no Brasil também. Eu falo com propriedade da Massey Ferguson, porque eu trabalhei lá, então não tem problema nenhum. Faz parte do meu currículo profissional. E essa história ela é muito bacana porque mostra pra gente o quanto que tem coisas diferentes no mundo do agro por aí afora. Então, eu queria compartilhar isso com vocês, lembrando também, né, como eu acho que eu já comentei, casualmente completaram-se 30 anos também do livro, que é o fundamento do que a gente quer trazer sempre aqui para vocês, desses ensinamentos, desses conceitos do pensamento enxuto, e como levar isso para dentro de uma propriedade agrícola, né? Como trazer a questão do pensamento enxuto, do lean farming dentro de uma lavoura de arroz, de uma lavoura de soja, uma lavoura de milho, não importa, né? Mas como é que esses conceitos nascidos dentro da indústria automotiva podem e já são difundidos em alguns lugares do mundo, em algumas propriedades do mundo, dentro de lavouras, né? Em todos os processos que a gente já comentou em outros vídeos, o processo de manejo do solo, né, de preparação, de plantio, o processo de pulverização, né, o processo de colheita. Então, como é que a gente combate desperdícios dentro desses conceitos, desses processos, perdão, como é que a gente combate desperdícios, como é que a gente melhora o resultado, como é que a gente melhora a eficiência e a eficácia da atividade agrícola, ok? Então, por hoje era isso, eu só queria comentar com vocês que eu lembrei isso recentemente dessa trajetória, né, e dessa experiência bacana que a gente viveu aí. Então, mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhe esse vídeo se você achou interessante, contar para alguém, visite o nosso site também, www.morex.com, e deixa o like aí para o nosso vídeo aparecer bastante também, ok? Obrigado, até a próxima e nos vemos no outro vídeo.